Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Esse é o Finestra Bianconeira, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Se você não conhece o Finestra, está aqui pela primeira vez, saiba que esse aqui é o canal mais imparcial que existe no futebol mundial, porque aqui a gente fala da Juventus com muita imparcialidade e somos do fã-clube oficial da Juventus no Brasil, JOFC São Paulo do Brasil. Estamos reconhecidos no site da Juventus como fã-clube exterior na América do Sul, Brasil. E eu peço a vocês que espalhem para os seus amigos que gostam, simpatizam ou até mesmo torcem para a Juventus, ainda que seja um segundo clube, o que é normal para quem está no Brasil, que venha conhecer o Finestra Bianconeira, porque esse canal, além de ser diferente por falar de um clube estrangeiro, a gente aqui fala quando existem verdades por trás das notícias mentirosas que saem em vários portais da Europa, da Itália e do Brasil. Ativa o nosso sino. Se você for inscrito, atenção, você vai concorrer a vários sorteios na próxima temporada. Lembrando que em dezembro tem aquele famoso sorteio esperado por todos, que é o sorteio da camisa oficial da Juventus. E se você for inscrito, você vai concorrer, obviamente. E não só a camisa, haverão durante a temporada vários sorteios, alguns brindes oficiais da Juventus que vamos receber do fã-clube. E também, claro, aquela camiseta personalizada aqui do canal com o logotipo da Juventus e o seu sobrenome. Mas para isso tem que ser inscrito e ativar o sino. Ô padre! Padre! O sino, padre! O sino! O sino, padre! Cáspita! Muito bem, o padre está almoçando. Dá para pegar o sino ali? Muito bem, voltando, né? Porque veio uma propaganda aqui e acabou cortando o vídeo. Essas malditas propagandas que aparecem no celular de maneira importuna. Hoje, dia 9 de julho, é uma data interessante. No dia 9 de julho de 2006, há 19 anos, a Itália, quando a Itália era Itália, vencia a Copa do Mundo pela quarta vez, batendo a França do Zidane nos pênaltis. E reparem que naquela final, vários jogadores da Juventus em campo. Pelo lado da França, o Trezeguet, e pelo lado da Itália, nós tínhamos Buffon, Zambrotta, Camoronesi, o Del Piero, o próprio Cannavaro, enfim. Mas diziam as más línguas que a gente precisava da arbitragem para ganhar um campeonato italiano, aonde na final da Copa a gente viu quem tinha camisa pesada. E hoje também, dia 9 de julho, estaria sendo aniversário do nosso eterno Gianluca Vialli, jogador identificado demais com a Juventus, que fez também história na Sampdoria. O Vialli que nos deixou aí há 2 anos e vai ser sempre lembrado pelo torcedor da Juventus e nesse canal principalmente. Eu sou um fã incondicional do Gianluca Vialli e onde quer que esteja Vialli, né, tanti auguri, felicidades aí no céu. Bom, eu queria falar o seguinte, né? Agradecimento, primeiro, né? Um agradecimento àqueles que comentam no canal. Um abraço a todos vocês, ao Siqueira, ao Japa, o César Japa, quem mais? Ao Dilon, a todos que comentam aí e sabe, é muito bacana ler o comentário de vocês, mesmo quando a gente discorda. E eu falei ontem, até um recado aqui aos meus amigos palmeirenses, eu falei sobre o Endrick, sobre o Piquerez. Não existe nada em relação a esses caras, pelo menos até o momento, né, hoje, dia 9, não existe nada em relação a esses 2 jogadores que eu citei. Nem o Piquerez e muito menos o Endrick, tá? Até o Japa comentou que gostaria de ver o Gustavo Gomes, se fosse para trazer alguém do Palmeiras. Eu concordo até a página 4, eu acho que o Gomes já está indo para o final de carreira. Mas, eu vou dar um exemplo como as pessoas chutam bobagens, né? Ano passado, na última janela, saiu uma informação num canal de YouTube do Palmeiras, eu não vou citar o nome, né? E o cara não tem culpa, depois eu conversei com ele, né? Abraço aos palmeirenses do canal, tem muito palmeirense inscrito aqui, que a Juventus tinha colocado na mesa, já estava na mesa do Palmeiras, uma proposta de 20 milhões pelo Richard Rios. Quando eu vi isso daí, o cara não tem culpa, o cara do canal colocou lá,
eu caí para trás e eu entrei em contato com ele, temos amigos em comuns, e eu falei, cidadão, essa notícia aí não é verdadeira. A Juventus está tentando comprar o Koopmeiners, Miners, está, entre aspas, juntando dinheiro, precisando se desfazer de jogadores, aonde tem 20 milhões para pôr na mesa do Palmeiras pelo Richard Rios. Isso daí foi uma coisa plantada pela imprensa colombiana, foi uma rádio colombiana, para ser mais preciso, que falou isso do Richard Rios, talvez para valorizar o atleta, eu não sei, veio da Colômbia isso aí. E claro, o youtuber palmeirense não tem culpa, ele colocou ali, todo empolgado, que estava na mesa do Palmeiras uma proposta de 20 milhões da Juventus. Eu falei, isso é uma mentira gigante, até porque a Juventus não tem nem 20 milhões nesse momento para juntar, para chegar na cifra do Koopmeiners na época. Mas eu falei ontem, no vídeo de ontem, que a Juventus trabalha, e trabalha muito, tá? A Juventus está trabalhando em silêncio. Quando eu falo Juventus, nesse momento, é o Comolli. O Comolli trabalha em silêncio com as saídas de mercado. A gente falou do Vlahovic, essa história do Napoli, até onde eu sei, não me parece verdadeira. A gente falou do Vlahovic, a gente falou do Nico Gonzalez e do... Me foge o nome agora. Atenção, porque é verdade, o McKennie vai ser colocado no mercado, o texano, o americano, o Kostic, o Arthur, lembrei, o Douglas Luiz, que graças a Deus está indo embora. Então, Douglas Luiz, Kostic, McKennie, atenção que o McKennie vai ficar no mercado. O próprio Milik, que renovou para ser colocado no mercado. O Arthur, que está voltando e não vai ficar, graças a Deus. E mais jogadores deverão sair, entre eles o Nico Gonzalez e o McKennie. Então haverão muitas saídas, tá? A Juventus trabalha nisso, lembrando que o Banguilá, o destino dele, recapitulando o que eu falei ontem, Inglaterra, Premier ou Bundesliga. E atenção, porque o UEA está tendo uma sondagem que vai vir proposta de um time da França, do Marseille, para ser mais preciso. Tá? O UEA, então, é outro que está saindo. Reparem quantas saídas vão ter, por isso as chegadas serão eminentes. A Juventus trabalha ainda na questão do Conceição, não tem nada a ver o Conceição com o Sancho, são coisas diferentes, uma coisa não anula a outra, tá? A Juventus trabalha firmemente ainda para ter um outro atacante, além do Jonathan Davi. Um abraço ao Siqueira, que comentou aqui no canal. A Juventus não vai ficar só no Davi, serão 2 atacantes, tá? E o Colomani é outro que a Juventus está tendo dificuldade, mas é uma dificuldade que não vai além da página 4. Por quê? Porque o interesse do jogador existe em ficar na Juventus de fato, e o Paris Saint-Germain não está se recusando a dar mais um ano para a Juventus. É só uma questão de lá na frente ser uma obrigação ou não obrigação de compra. É só esse detalhe que eu acredito que vão chegar no denominador comum. Então as saídas de Vlahovic, as saídas do próprio Gonzalez já podem ser repostas automaticamente com o Conceição e o Colomani e o Jonathan Davi. Mas vai vir mais um atacante, tá? Que a Juventus quer, atacante para chegar e jogar, para ser titular. Fiquem tranquilos, até o que me resulta, o Comolli está sim nessa questão, trabalhando não só no meio campo, não só no ataque, como no meio campo e na defesa. Repito o que eu falei a semana passada, a Juventus, além do interesse no Ranco, o Ranco, jogador que já foi sondado pela Juventus no último verão, e que a Juventus está trabalhando para ser um jogador da zaga, já que vai perder aí outros jogadores nessa posição, tá bom? Então não é só o Bremer na defesa da Juventus. E no meio de campo, como eu falei ontem, o Didi, que é do Leicester, é uma realidade, foi feito aí uma sondagem e será feita aí uma proposta para o início de conversa nas próximas horas, entenda-se nos próximos dias, para ser um jogador da Juventus. E atenção, porque talvez já tenha saído aí no Brasil, não sei, sobre o Xhaka, do Leverkusen, jogador de meio campo, suíço, de 32 anos. Repito, o Xhaka, ele jogou, para quem não lembra, quem acompanha o canal, a gente sempre cobre quando não tem jogo da Juventus e tem data FIFA,
a gente cobre a seleção italiana, a Azzurra, e a gente fez lá o pós-jogo da vexatória derrota de 3-0 para a Suíça. O Xhaka estava naquela seleção, o Xhaka jogou várias vezes contra a Itália, inclusive nas últimas eliminatórias de Copa do Mundo em Roma, quando a Itália poderia ter se classificado para a Copa e acabou cedendo o empate para os suíços. É um jogador de meio campo que tem um bom toque de bola. Qual que é a realidade? Se chegar essa notícia aí no Brasil, estou confirmando. A realidade dos fatos é que a Juventus, há 2 dias, tá, entrou em contato, hoje é quarta, foi na segunda-feira, entrou em contato com o agente do Xhaka, apenas e com o Bayern, apenas para monitorar a sua situação, porque sim, a Juventus vai fazer uma proposta pelo suíço e o Comolli entende que ele, ao lado do Thuram, podem ser jogadores fundamentais nesse meio de campo da Juventus do Tudor. Então atenção, o Didi e o Xhaka podem chegar na Juventus. Eu disse podem por quê? Porque vai começar uma negociação e tem tudo para dar certo, tem tudo para ter um final feliz, visto que os dois jogadores têm o interesse em vir jogar na Itália e na Juventus. Isso é muito importante. Veja como que as palavras do Jonathan David acabam, querendo ou não, influenciando outros jogadores, quando ele disse que sonhava em jogar na Juventus desde garoto. Isso abre portas e a Juventus não precisa desse cartão de visitas. É que os últimos anos deixaram a gente sem moral. Então, voltando e recapitulando, o Didi e o Xhaka podem ser o reforço da Juventus. Os dois tiveram sondagens e os dois terão propostas. Essas sondagens não vão ficar só nas sondagens. Vai chegar a proposta para os dois, tá? E estamos nos livrando de Douglas Luiz, de McKean, de Nico Gonzalez, de Arthur Melo, esse Arthur Melo também, enfim, e tantos outros aí que não vão deixar saudades, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, não esqueci de nada. Repito, vai ter outro atacante, fiquem tranquilos, a gente só não sabe se a Juventus vai conseguir manter o Conceição e o Koulibaly, ou pelo menos um dos dois. Mas a janela vai até 1º de setembro, se eu não estiver errado, nem abriu ainda, mas é óbvio que as negociações começam antes do início da janela. Fiquem tranquilos, porque vai ser um longo verão, literalmente, principalmente nessas negociações. Infelizmente ou felizmente, o Osimhen está mais perto de continuar no Galatasaray, não é uma certeza ainda, mas ele ficou tentado em aceitar a proposta do time turco, mas tem muita gente também que não queria ele. Eu confesso que se for aquele Osimhen que jogou no Napoli, eu não acharia ruim. Eu sei que a gente tem um sonho, a gente queria muito o Gyökeres, mas vamos com calma, tá? A Juventus trabalha, repito, e calma. Eu acho que a gente vai ter sim um time competitivo. As palavras de Scanavino e o próprio Comolli, nos bastidores, o que se diz é que é para montar um time para ganhar de novo o campeonato nacional, ou seja, para mirar o objetivo de recuperar o Scudetto. Uma coisa eu posso falar para vocês agora, brincadeiras à parte, com a experiência de acompanhar muito bem a Juventus há anos. Fazia muito tempo que eu não via uma Juventus tão ativa nos bastidores, porque é o que eu falo, às vezes a gente está de longe e fala, pô, tá meio devagar, não está se movimentando. Não é verdade. O Comolli está se movimentando e muito. Repito mais uma vez, pela enésima vez, haverá um diretor esportivo a ser anunciado na metade de agosto, mas o Comolli não vai esperar, já está agindo, e fazia tempo que eu não via a Juventus se movimentar tanto nos bastidores, porque eu estou falando aqui dos nomes que são verdades, que houve realmente sondagem, haverá proposta, que é o Didi e o Xhaka, tá? Então, mas existem um leque de situações que alguns eu nem vou entrar no mérito, porque são especulações, até para não povoar, para não criar uma polêmica. Ah, pô, esse cara eu não quero porque tá velho, esse cara não, como é o caso do Sancho, para dar um exemplo. Mas fazia tempo que eu não via uma mentalidade nos bastidores. Isso é uma pessoa que está em Turim, que conversou comigo ontem à noite, que eu não via uma Juventus tão ativa nos bastidores, conversando com vários clubes da Europa e fora da Europa. Isso é uma coisa que, repito, fazia tempo que eu não via a Juventus trabalhar nesse sentido.
Então a gente finalmente parece ter ali alguém que esteja preocupado em de fato montar um time mais forte, um time mais competitivo, finalmente para a próxima temporada. Por enquanto é só. Eu termino o vídeo dizendo o seguinte, não sei quem que me perguntou aí, sim, eu estava torcendo para o Fluminense ganhar essas semifinais aí e chegar no título mundial. Não sou carioca, não sou torcedor do tricolor das Laranjeiras, mas como torcedor da Juventus, assim como aí no Brasil vocês não gostam que um rival vença, eu não quero ver Real Madrid, Paris Saint-Germain, apesar que a probabilidade é grande, ganhar essa competição, ainda que aqui na Europa, de fato, tanto a mídia como a torcida não está nem um pouco interessada com esse Mundial de Clubes. Mas no Brasil a gente sabe que falou Mundial de Clubes, o país para. E eu moro em São Paulo, portanto, vai ser ruim conviver com o Real Madrid, o Super Real Madrid ganhou o Mundial, ou o Paris Saint-Germain, a nova potência e blá, 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 blá. Então, por isso que eu estava torcendo para o Fluminense, que acho que fez o que poderia ter feito nesse torneio mundial. É isso, sempre Forza Juve, fino alla fine, repito, se tiver alguma informação importante, eu volto a qualquer hora do dia, tá bom? Ou da noite, enfim. Like no Finestra, nos vemos, sempre Forza Juve, fino alla fine, e aonde quer que esteja, Gianluca Vialli, sempre nos nossos corações, sempre em nostro cuore, o nosso eterno capitano. Ciao ragazzi!